Quer mais água? Como você entende alguns canais e algumas pessoas pró-Rússia aqui, você vê que esse é um movimento... Porque até falar, são pagos pelo canal, pela Rússia ou não é simplesmente ideológico mesmo? Você acha que os caras têm esse lance no mundo de pagar para ter alguma coisa a favor, para mudar a imagem deles? Ou é ir muito longe nessa... Olha, eu não sei. Eu não tenho prova de nada. Mas tem um canal austríaco que fez um levantamento de pessoas que seriam cooptadas pelos russos em vários países... E tinha algumas pessoas aqui no Brasil que estavam nesse gráfico, pagas pelo russo. Se é verdade, se não é verdade, eu não sei. Tá. É um canal austríaco aí, fez um grande gráfico assim, mostrando os vários grupos de pessoas pagas pelos russos, e tinha gente aqui do Brasil nesse grupo, né? Enfim, que os russos têm uma operação de inteligência muito grande, tem, não tenha dúvida. E eu temo muito, inclusive, porque o que eu vejo acontecer, né? Quando começou essa guerra, vários países na Europa fizeram investigações internas para descobrir espiões russos, esse tipo de coisa, e um monte de gente descobriu um monte de coisa, né? A Polônia teve mais de 40 pessoas que foram expulsas da Polônia porque estavam infiltradas? Eram russos, algumas infiltradas no governo, outras na população civil, mas todo mundo trabalhando para a Rússia, né? Fizeram essa investigação e tiraram. Equador expulsou russo, Bolívia expulsou russo, o Brasil não fez nada, desculpa, a Colômbia expulsou russo, a Bolívia não, a Colômbia expulsou russo. O Brasil, você não vê, eu fico preocupado do Brasil estar tão infiltrado de gente russa dentro da estrutura da polícia do Brasil. Que nem deixa ter investigação. Não vai ter investigação. Ainda junta Bolsonaro e Lula, os dois pró-Rússia. Afinal das contas, tem uma grande chance, então. Uma grande chance de ter um monte de gente aqui da Rússia aqui mesmo. Para você ter uma ideia, né? Vocês viram essa matéria, saiu até na Globo, né? Do espião russo que usava passaporte brasileiro. Não era passaporte falsificado, não, tá? Hoje em dia não existe mais esse negócio de passaporte falsificado, porque tudo tem sistema. Eles checam no sistema se o passaporte é verdadeiro ou não. Foi um passaporte emitido pela Polícia Federal do Brasil. E aí, como é que emitiram esse passaporte? O cara é russo, o cara não teria direito a passaporte brasileiro, não tinha nada de naturalização brasileira, nada. Ele contou uma história de que ele vivia aqui, que ele tinha uma mãe, que não sei o que lá, e coisa e tal, só história, e conseguiu emitir um passaporte. E não é o único não, tá? Tem um monte de espião que já foi pego nessa mesma situação. Que tem alguém dentro da Polícia Federal trabalhando para os russos? Tem. Quantas pessoas são, quem são, eu não sei, né? O que a gente sabe do trabalho do pessoal do Bellingcat, que é um grupo de investigação da Bulgária sobre Rússia, né? O pessoal lá da Bulgária também não gosta dos russos e coisa e tal, e esse pessoal faz investigação justamente dessas redes de espionagem. São civis, tá? São pessoas que usam a internet para investigar esse troço. E eles levantaram o caso de como é que é a estratégia dos russos para infiltrar nas forças dos países, né? E é muito engraçado isso, porque como é que eles começam? Eles começam fazendo um tratamento com os bandidos. Eles começam ajudando os bandidos do país, por exemplo, precisa de uma identidade falsa. A Rússia sabe fazer identidade falsa perfeita, né? Não é, quase não dá para distinguir isso daqui. Então eles começam a entrar em contato com PCC, Comando Vermelho, esse tipo de gente, para ajudar esses grandes grupos criminosos, né? Eu estou usando como exemplo, tá? Eu não sei se tem ligação com o PCC ou com o Comando Vermelho ou o que quer que seja. Mas eles infiltram esses grupos e a partir daí eles entram na polícia. Por quê? Porque a polícia tem muito contato com o bandido. E você sabe que no final das contas acaba tendo uma linha ali cinza de policiais que conhecem bandidos, que tem o cara que é o delator dos bandidos e coisa e tal. E aí eles entram na polícia, né? E depois que começa a entrar na polícia, a questão vira dinheiro mesmo, né? A Rússia manda grana pro pessoal e compra mesmo o pessoal para entrar nisso daí, paga dinheiro pro pessoal. E aí tem uns casos estranhos que a gente não sabe também, né? Recentemente teve um avião russo que saiu de Moscou, pousou no Rio de Janeiro, depois pousou em São Paulo, depois em Brasília, depois em Manaus e depois voltou lá para a Rússia, né? Ninguém sabe, nenhum aviso, avião particular. Né? Pode ser algum milionário russo que está passeando aqui querendo conhecer vários lugares do Brasil, pode ser, né? Mas o pessoal levantou a hipótese de ser gente trazendo dinheiro para bancar esse pessoal, porque a Rússia está com cada vez mais dificuldade de mandar dinheiro pelos meios tradicionais, os bancos mundiais todos não trabalham mais com os bancos russos não têm acesso mais ao SWIFT, então
É uma possibilidade. Foi isso que aconteceu? A gente não sabe também, né? É o que eu falo para vocês. A minha dúvida maior é justamente pela questão do tamanho da coisa que foi em outros países, e aqui no Brasil não teve nada. Aqui no Brasil não teve um espião russo descoberto aqui dentro do governo brasileiro. Teve esse cara, olha só, teve um cara com passaporte brasileiro descoberto lá na Holanda, e no Brasil não teve nada. Eu fico muito preocupado com isso. Eu fico imaginando o grau de infiltração que tem os russos aqui no Brasil realmente. E na parte de rede social, de propaganda, contra-propaganda, como que tá isso? Não, isso também é muito grande, né? Os russos têm uma capacidade muito grande disso daí. As fábricas de bots dele, cara, é impressionante. Você vê uma sala com um monte de chip de celular, assim. Ah, é? É coisa de milhões de contas e milhões de redes sociais e coisa e tal. Tinha aquele papo, né, que eles influenciaram na eleição americana. Mas aí que tá, por mais que isso seja, que eles façam esse tipo de coisa, eu acho pouco provável que eles consigam crescer a ponto de influenciar numa eleição, tá? A prova maior é justamente a questão da guerra. Os russos tinham todo o interesse que os americanos ficassem a favor da Rússia, ficassem contra a Ucrânia. E não conseguiram. Com toda a propaganda ali, com toda a força que eles têm. Não estou dizendo que eles não tenham força, que eles não possam influir, podem sim, mas não conseguiram tanto assim. E a questão disso é muito simples, né? Como é que eles fazem essa desinformação? Eles têm uma etapa, um processo em 3 etapas, em que primeiro eles têm as contas que eles chamam de seeders, né? Que os caras inventam as coisas mais aleatórias possíveis. Por exemplo, uma das invenções que fizeram da Ucrânia é que tinham laboratórios biológicos na Ucrânia que estavam inventando vírus para contaminar só os russos. Uma coisa que não tem lógica nenhuma isso. E aí eles veem o que cola. Vai tentando espalhar isso. Eles tentam espalhar isso, eles têm algumas contas que fazem o teste, então tudo, não é coisa desorganizada, não é um monte de gente sentando na casa e fazendo a coisa, não. Os caras têm um padrão, têm um manual que eles seguem, coisa e tal. Aí, ou seja, descobriram que esse negócio do laboratório biológico colava, porque o pessoal estava com muita raiva, vamos dizer assim, do caso lá de Wuhan, né, do laboratório de Wuhan, da pandemia, então meio que isso pegou no pessoal, caramba, um absurdo, tá com um laboratório biológico e coisa e tal. Mas a verdade é que o laboratório biológico tem tudo quanto é lugar, né? O Butantan é um laboratório biológico aqui no Brasil, lá no Rio de Janeiro tem o laboratório de Manguinhos, tem um monte de laboratório biológico em tudo quanto é lugar, e continua sendo uma coisa muito útil, né? Você quer parar um pouquinho? Não. Só engasguei aqui com a água. Pode continuar, Peter, desculpa. Então, ou seja, laboratório biológico, assim, não tem sentido nenhum essa acusação de a Ucrânia tem laboratórios biológicos, então precisamos invadir a Ucrânia e coisa e tal. Mas aí que tá, como eles viram que isso tinha algum alcance, as pessoas colavam isso daí, aí eles começam a fazer o espalhamento dessa história, e tem um monte de gente envolvida nisso daí, né? Lá nos Estados Unidos também tem algumas figuras que o pessoal diz que são recursos russos, né? Se é de verdade a gente não sabe, né? Mas dizem isso de um monte de gente.